Olá, neste vídeo vou falar sobre previsão de impactos costeiros durante tempestades com o modelo XBeach-G. Primeiro vou apresentar informação sobre este modelo e depois vou mostrar, fazer algumas demonstrações da sua aplicação prática com alguns exemplos. O modelo que será então utilizado neste vídeo é o modelo XBeach-G. O G significa gravel, que em português representa cascalho, trata-se de sedimento grosseiro. Trata-se, portanto, de uma versão do modelo original XBeach, mas adaptada especificamente para praias com sedimento mais grosseiro. Este modelo foi desenvolvido pela Deltares, em colaboração também com a Universidade de Plymouth, e possui um interface gráfico simples, intuitivo, e por isso eu decidi utilizar aqui nesta demonstração. Digamos, toda a estrutura do modelo ela é igual ao modelo XBeach original, apenas o facto que permite simular com sedimentos mais grosseiros do que areia. Então, o modelo XBeach original foi desenvolvido pela Deltares em colaboração com o SGS, que é o Instituto Geológico Americano, como necessidade de desenvolver uma ferramenta que permitisse prever o impacto de furacões, como foi o caso do furacão Ivan em 2004, que provocou inundação costeira severa na costa da Flórida. E com essa necessidade, a USGS então, digamos, pediu à Deltares para que fosse desenvolvido algum tipo de produto, um modelo que permitisse prever este tipo de impacto. Então, a partir daí, foi desenvolvido o modelo XBeach, e este modelo possui três módulos principais. Um módulo de hidrodinâmica que resolve, digamos, todos os processos relacionados com a propagação, dissipação da energia de ondas em águas pouco profundas e a sua propagação de águas profundas. Também resolve, digamos, todas as componentes do espectro das ondas incidentes, ou seja, resolve não apenas ondas mais longas, mas também ondas curtas, com período curto, ou seja, ondas de vento juntamente com ondas de swell ou até mesmo a geração de ondas de infragravidade. Este módulo então depois interage também com o módulo da morfodinâmica e aqui inclui processos como o transporte sedimentar ou variações morfológicas do perfil de praia ou até mesmo particularmente importante para a erosão dunar. O modelo tem a capacidade de prever a derrocada, ou seja, a erosão dunar causada por processo de instabilidade de declives da face dunar, e também permite, para além disso, incluir estruturas impermeáveis, digamos, ao longo do perfil de praia. Por final, e também importante, este modelo tem um módulo de aquífero, ou seja, de interação com águas, com lençol freático, e isto permite, de forma importante, relacionar a quantidade de água, ou seja, a quantidade de fluido que está a ser infiltrado, da mesma forma como permite também determinar quanto que está a ser extraído do lençol freático para a superfície. Esses processos interagem também com o módulo hidrodinâmico e, por consequência, também com o módulo morfodinâmico. Trata-se, por isso, de um modelo que reproduz um conjunto de processos bastante importantes e bastante realistas do ponto de vista da dinâmica costeira, do que é importante considerar quando se dá a ocorrência de uma tempestade extrema e considerar os processos de inundação e erosão costeira. Então, algumas características deste modelo é que ele integra em profundidade as correntes geradas pelas ondas. Então não se trata de um modelo em camadas, estes processos são resolvidos integrados em profundidade e por isso é considerado um modelo 2DH, Depth Integrated, e tem também uma correção não hidrostática das variações de pressão na coluna d'água. Este processo
é particularmente importante para, digamos, a geração e para a propagação de ondas curtas, onde ocorre a rebentação na zona de surf. Há variações de pressão induzidas por essa rebentação e transformação da energia da onda, e isso é possível corrigir, ou melhor, é possível caracterizar com esta correção não hidrostática. Considera, portanto, também uma interação com o lençol freático, ou seja, a água de superfície interage com a superfície do perfil de praia. Em regiões onde, digamos, o lençol freático não está saturado, ocorre infiltração. Da mesma forma, em zonas onde o lençol freático, o nível do lençol freático é superior ao nível do mar, há exfiltração, ou seja, saída da água para o exterior. Então, estes processos de infiltração e exfiltração são considerados e a interação disso também com a hidrodinâmica também é considerada. Então, esse aspecto é particularmente importante também para transporte sedimentar durante tempestades, ou seja, a redução da fricção de fundo. Também a saturação faz com que a inundação se dê com mais persistência. Então, são processos importantes quando se trata de impactos costeiros durante eventos extremos. O modelo não hidrostático, então, permite que se resolva todo o conjunto, todas as componentes do espectro da onda incidente em zonas costeiras, nomeadamente ondas longas, como por exemplo ondas infragravíticas causadas por variações de pressão, principalmente derivados dos envelopes da onda, assim como vocês veem aqui neste exemplo, e também permite resolver ondas curtas, digamos, todo swell ou ondas de vento, principalmente devido a essa implementação do modelo não hidrostático. Então, os processos que tipicamente é possível serem previstos com este tipo de modelo, considerando principalmente os impactos. Um dos impactos mais conhecidos e mais, digamos, identificados em zonas costeiras, quando ocorre uma tempestade, é a erosão de dunas e bermas, e na consequência disso ocorrem estas escarpas que identificam que houve uma remoção de sedimento desta parte frontal ou da duna ou da berma. Isso é possível então prever com este tipo de modelo. Como vocês podem ver aqui, um perfil inicial a negro, com uma linha negra mais grossa, e o resultante final previsto pelo modelo a vermelho, e um negro mais fino, uma linha mais fina, observado no campo. Então, este tipo de processo é um dos processos mais comuns que se utiliza este modelo XBeach, e é possível então prever esse tipo de impacto com o modelo a erosão costeira. Também a inundação ou eventos extremos mais severos, onde ocorre galgamentos ou até mesmo a ruptura de barreiras ou dunas e a abertura de uma conexão com corpos lagunares, como por exemplo aqui mostra este exemplo. É possível prever com este modelo, ou seja, estes três processos, overtopping, overwash e breaching. Overtopping, quando ocorre um pequeno galgamento da crista da duna ou da barreira frontal. Overwash, quando esse galgamento faz com que exista transporte de sedimento para a zona posterior da barreira. E breaching, quando existe a ruptura desta crista ou desta barreira e digamos, a inundação torna-se persistente. Todos estes processos são possíveis de ser simulados com este modelo. Então, como exemplo prático que eu preparei, digamos, para demonstrar algumas das propriedades e capacidades deste tipo de modelo, e que são importantes caracterizar e avaliar para prever, digamos, o impacto de tempestades em zonas costeiras, estão aqui descritos, nomeadamente a característica da onda e maré, ou seja, se uma tempestade atua numa maré baixa ou maré alta, existe uma diferença significativa no seu impacto. Também a declividade da onda é um aspecto importante quando se considera run-up e inundação. Ou até mesmo a morfologia da duna, se a crista da duna é mais larga ou mais baixa ou mais alta. Todos esses aspectos geométricos da duna também são importantes de considerar. E por final,
mais evidente a sua importância em praias ou ambientes costeiros com sedimentos mais grosseiros, mas também em praias arenosas, a influência do tamanho dos sedimentos e a sua interação com o lençol freático. Então eu vou fazer aqui um conjunto de simulações, vou demonstrar um conjunto de simulações com o modelo XBeach G, onde vamos avaliar este conjunto de aspectos, ou seja, simular com diferenças de período de onda para avaliar a influência da declividade da onda, diferentes níveis de maré, modificar a estrutura da duna para avaliar também a sua diferença no impacto e, por final, variando o tamanho de sedimento e condutividade hidráulica para compreender a influência que isso tem nos impactos. Então, eu já falei ali um pouco atrás, o nível de maré é bastante importante, particularmente em regiões costeiras onde a amplitude de maré é macrotidal, como por exemplo aqui este exemplo na praia de Western Hoe, na Inglaterra, em que uma situação de pré-mar, a ação da onda está na base desta barreira de cascalho, enquanto que em situação de baixa mar temos uma praia exposta com mais de 500 ou 600 metros de largura. Então, digamos, se a tempestade ocorrer durante esta situação de baixa mar, o impacto na zona superior vai ser quase nulo, enquanto se ocorrer numa situação de pré-mar, o seu impacto vai ser bastante mais severo. Para além disso, a importância das características da onda, como nomeadamente a declividade, que é bem expressa por este parâmetro conhecido como Erie-Barham Number, que expressa então a relação entre a declividade da praia e a declividade das ondas, e é, digamos, um parâmetro quase sempre utilizado para prever o run-up em zonas costeiras, porque esta relação, de facto, tem uma relação linear, praticamente linear e positiva com o nível vertical de run-up atingido numa praia durante o evento extremo. Então, se aumentarem o período, digamos, ou diminuir a declividade das ondas, aumenta este parâmetro e, consequentemente, aumenta também o nível de run-up. Então, isso pode ser avaliado com este modelo também, é isso que vamos fazer. A geometria da duna, de forma similar ao que se aplica em diques para proteção costeira, se aumentarem a crista de um dique ou de uma duna e se aumentarem a sua largura, maior vai ser a estabilidade e, por consequência, menor vai ser o impacto. Então é possível também, com este modelo, avaliar que tipo de geometria se escolhe ou se altera no campo, numa duna, de forma a diminuir o impacto de uma tempestade. Por final, os sedimentos, a importância que os sedimentos têm na ocorrência, no impacto de tempestades, também pode ser avaliado através deste modelo. Então, os sedimentos têm a capacidade, digamos, sedimentos mais grosseiros, como mostra esta figura, o espaço entre estes sedimentos aumenta e, por consequência, aumenta a condutividade hidráulica, aumenta o volume de água que é possível passar neste espaço entre os sedimentos por segundo. Então, esse aspecto faz com que ocorra uma atenuação do escoamento superficial, também o tamanho dos sedimentos aumenta, a fricção, então, digamos, isso pode ser também um processo importante para a atenuação de tempestades em zonas costeiras. Ok, então esta é a interface do modelo. Eu vou deixar na descrição deste vídeo a localização, o site onde vocês podem baixar o modelo. Depois de abrirem então o modelo vai aparecer esta interface e para iniciar então uma simulação vocês selecionam aqui onde diz New Model. Vai aparecer uma janela, vocês têm que selecionar a única opção que aparece aqui e agora vocês têm então aqui um novo modelo e têm duas pastas, a pasta de entrada e a pasta de saída onde vão estar os resultados das simulações. Para a entrada deste modelo existe um conjunto de informações que necessitam ser introduzidas, nomeadamente a informação sobre o perfil de praia, que aqui já é oferecido, digamos, um exemplo. Quando vocês abrem este modelo, já tem aqui um exemplo definido.
e nós vamos utilizar este exemplo nas simulações. E como vocês podem ver, então tem aqui uma crista de uma duna, tem aqui o pé dessa duna submerso e depois tem digamos uma zona submersa com um declive constante. É possível, digamos, introduzir outro tipo de morfologias de fundo, alterar este perfil. Contudo, aqui nestes exemplos que eu vou fazer, eu vou manter estas informações tal e qual como estão aqui. Então aqui tem algumas informações que vocês também podem alterar, a crista da duna, a largura dessa duna também, aqui a profundidade mais elevada, enfim, um conjunto de informações. Para além disso, tem aqui também as características da malha computacional, que estão aqui caracterizadas nestas 4 caixinhas. Este é um dado de entrada, o perfil de praia, e outro tipo de dado de entrada também importante são as condições de fronteira das ondas. Então o XBeach ele permite que seja introduzido uns parâmetros de onda tradicionais, tal como a altura significativa, o período pico, e para além disso é possível também alterar a forma do espectro da onda, como vocês podem ver aqui. Este espectro tem o aspecto do espectro do tipo Jones Swap, mas pode também ser alterada essa forma deste espectro, alterando aqui estes parâmetros do S e do gama. Para além disso, outro aspecto interessante que este modelo tem é poder introduzir mais do que um pico de energia no espectro, ou seja, dá para simular espectros de onda do tipo bimodal. Eu não vou avaliar isso neste vídeo, mas é uma opção bastante interessante. Então, este tipo de condição de onda, por exemplo, que está aqui por defeito, uma altura de onda de 3 metros, período de 12 segundos, e inicia ao tempo zero do modelo. É possível aqui introduzir um número maior digamos, de condições de onda na fronteira do modelo. Podem incluir uma tempestade inteira, todas as características de onda que foram observadas durante essa tempestade. E, portanto, não apenas colocar apenas uma condição específica, é possível colocar aqui séries temporais também. Também a informação da maré é possível ser introduzida aqui nesta opção. Então é possível introduzir séries temporais de variações de maré, aqui como podem ver neste exemplo, em que tem aqui o tempo em que esse valor de maré é introduzido no modelo, e com isto é possível então introduzir variações de maré ou utilizar simulações em que o nível de maré é mantido constante. Por final, então, aqui tem um conjunto de parâmetros que podem também configurar, nomeadamente a duração da simulação, digamos, a resolução temporal do dado de saída, que aqui está definido por 1 segundo. Também o nível do aquífero, o nível base desse aquífero, é possível ser simulado variações nesse parâmetro, e o tamanho de sedimento e a condutividade da hidráulica. Nestas simulações que eu vou realizar, eu não vou incluir alterações morfológicas, porque vou principalmente analisar o impacto na hidrodinâmica das diferentes configurações que eu vou introduzir. Mas se quisessem também analisar o impacto morfológico, seria possível utilizar este módulo de morfologia, clicando aqui nesta janelinha. O primeiro exercício que eu vou demonstrar aqui então é utilizando variações nas características de onda e de maré, e o primeiro então será utilizando um nível de maré, uma variação no nível de maré. Então eu vou iniciar configurando aqui o nível de maré. Eu acabei por esquecer de mencionar que aqui também é possível introduzir variações no nível de maré na parte posterior do perfil, ou seja, nesta zona interna. É possível introduzir um valor constante ou variações deste nível ao longo do tempo. Então, para esta simulação, eu vou fazer uma simulação com uma duração de 1 hora, ou seja, 3600 segundos, e
eu vou tirar, digamos, estas variações que existem aqui graduais durante esta subida de maré. Vou colocar que durante esse nível, durante esses 3000 segundos, o nível de maré foi sempre constante e vou colocar um valor igual a zero. Ok, então, e aqui nos meus parâmetros de entrada vou então definir como 3600 segundos a duração de toda a simulação. Antes de simular vou então salvar este projeto, vou chamar baixamar para este exemplo. E depois então vou dar início à simulação clicando com o mouse do lado direito em cima do modelo e escolhendo a primeira opção Run Model. Após a simulação é possível então observar os resultados aqui dentro desta pasta Outputs. Aqui é possível ter uma ideia, digamos, sobre os níveis, digamos, da água ao longo de toda a grelha computacional, tanto o nível máximo como o nível mais baixo observado e o nível médio simulado, ou seja, este foi o nível de maré simulado e esta foi a amplitude de variação observada ao longo de todo o transeto, ou todo o perfil de praia. Para além disso, é possível também analisar as séries temporais de um grande conjunto de variáveis que vocês podem encontrar aqui do lado direito ao longo em diferentes posições no perfil de praia. Então nós vamos focar especificamente aqui na parte superior do perfil de praia para tentar compreender se ocorreu ou não galgamento costeiro. Então vou colocar esta linha que é onde será extraída a informação das séries temporais. Vou fazer um zoom aqui na parte superior do perfil de praia e dá para de facto visualizar que o nível máximo atingido pelo nível da água durante esta simulação foi abaixo da crista dunar, bastante abaixo, e isso é possível também identificar aqui nesta crista de dunar. Se eu observar aqui as séries temporais de nível da água ou até mesmo de descarga, é possível verificar que estão, digamos, não houve nenhuma ocorrência para ser registada. Por final também vou analisar aqui o run-up. Especificamente vou analisar o run-up vertical e o 2% de excedência, ou seja, o valor de run-up que foi excedido apenas 2% durante 30 minutos de observações. E o que vocês observam aqui é que para esta simulação, em que o nível de maré foi constante e o nível mais baixo, no zero, o nível de run-up esteve sempre abaixo dos 3 metros, como vocês podem observar aqui. Então, agora, a próxima simulação, a diferença foi introduzido um nível de maré de 2 metros, ou seja, uma condição de pré-mar, e vamos então observar os resultados. Como já se pode identificar neste resultado, nesta visualização, já dá para ver que houve a transposição e galgamento da barreira da duna. É possível agora, nas séries temporais, verificar que o nível, houve alguns eventos que transpuseram a barreira e isso é possível identificar aqui com o nível da água. Também a descarga deve indicar, como podem ver aqui, alguns eventos com uma maior descarga do que outros, mas é possível de facto verificar que houve um volume de água que transpôs a duna. Também o run-up foi consideravelmente mais elevado e podem ver agora que os níveis de run-up são superiores a 3 metros. Então, isso adicionado esses 3 metros ao nível de maré, ou seja, 2 metros de nível de maré mais 3 e alguma coisa de run-up, significa que a elevação da crista da duna, digamos, esta elevação máxima que foi aqui definida, tem 5 metros, então o total
de run-up juntamente com o nível de maré excedeu a crista da duna por algumas vezes. Então aqui fica bem explícito o quanto que a diferença da maré pode afetar a ocorrência de galgamentos. O próximo exercício então vamos fazer uma demonstração variando as condições de onda, especificamente diminuindo a declividade das ondas. Isso é possível ser feito aumentando o período das ondas ao largo. Então aqui quando vamos nas características de onda, temos aqui uma altura de onda de 3 metros e 12 segundos. Podemos alterar aqui e colocar, por exemplo, 16 segundos de período de onda. Vamos ver então o efeito que isso vai ter. Vou gravar então novamente este projeto noutro fecheiro e realizar agora esta simulação, mantendo agora nível de maré alta, mas aumentando o período de onda. Os resultados então do aumento do período de onda mostram que parece claramente ter ocorrido um aumento significativo do número de galgamentos. Vejam aqui na crista da duna parece ser de facto que o nível máximo do pacote do envelope de variações do nível do mar parece ser de facto maior. Isso é possível então verificar aqui na série temporal. Claramente ocorreu um número maior de eventos de galgamento. Aqui estamos a observar a descarga, ou seja, a descarga já apresenta valores significativos e também, se olharmos as variações da superfície livre da água, também identificam claramente que houve um maior número de galgamentos. Se olharmos ao run-up, também é possível verificar que, digamos, considerando que usamos uma variação, um nível de maré de 2 metros e uma adição de 3 metros já indica que o nível de run-up atinge a crista da duna, significa que tudo o que está aqui acima de 3 metros é superior à crista da duna e, portanto, em todas estas situações ocorreu o galgamento. É possível também verificar que o nível de run-up extremo agora está quase perto de 3,5 metros, ou seja, o run-up também aumentou de forma significativa, digamos, com a redução da declividade das ondas no forçamento do modelo. Agora vamos também fazer uma simulação onde vamos alterar a geometria da duna frontal de forma a tentar fazer com que esta condição que está agora no modelo utilizado como forçamento possa ser de alguma forma contida com mudanças na geometria da duna. Então, se nós analisarmos e verificarmos que o nível máximo de run-up está a atingir 3,5 metros em elevação, isso somado aos 2 metros de nível do mar de base, temos um total de 5,5 metros em elevação. Então, algo que podemos tentar aqui é elevar a crista da duna para 5,5 e ver se desta forma o nível de run-up não excede, digamos, a crista da duna, ou pelo menos não excede tantas vezes. Vamos fazer uma simulação com estas condições. Só salvar aqui este novo projeto, vou chamar crista da duna, e correr então esta simulação. Com o aumento então de 50 cm da crista da duna, pode-se observar aqui nos resultados, vamos observar aqui as séries temporais, houve uma redução na ocorrência de eventos, apesar de ainda ocorrerem alguns eventos, se compararem com o resultado anterior, houve uma redução do número de eventos que deu o galgamento. É possível aqui no run-up verificar que houve um aumento do run-up, especialmente isto está relacionado com o facto que foi estendida, digamos, a face de praia foi estendida a aumentar o nível ali da crista da duna e, portanto, o run-up agora tem a capacidade
e, digamos, o espaço para que ocorra em níveis mais elevados. Então, por isso, este resultado mostra que o run-up de facto aumentou devido ao aumento deste declive. Bom, o último exercício então que eu vou apresentar aqui trata-se então de aumentar do tamanho do sedimento e, consequentemente, a condutividade hidráulica e verificar o efeito disso, digamos, na redução do run-up e, consequentemente, também no galgamento deste perfil de praia testado. Então, aqui no modelo, nós podemos alterar o tamanho de sedimento aqui na parte de Parameters. Eu vou introduzir aqui um tamanho de sedimento diâmetro médio de 0.2, ou seja, 20 centímetros de diâmetro médio e introduzi aqui um valor de 0.03 na condutividade hidráulica. Vou então agora iniciar a simulação. Bom, com a introdução então de um aumento significativo do tamanho do sedimento e condutividade hidráulica, é possível então identificar que houve de facto uma importante diferença no resultado, ou seja, a partir nesta simulação a infiltração foi realmente bastante significativa. Com isso, reduziu de forma também bastante significativa, digamos, a extensão do run-up, aumentou a fricção de fundo e isso fez com que não ocorresse nenhum galgamento, na realidade, e também é possível verificar uma redução drástica nos níveis de run-up. Na simulação anterior, após a extensão da crista da duna, nós vimos run-ups atingirem níveis de 3.8 metros e agora temos no máximo aqui um run-up individual com 3.4 metros, mas o 2% de excedência está abaixo dos 3.2 metros. Então, de facto, a influência deste parâmetro de tamanho de sedimentos foi também de grande relevância aqui no controle, ou melhor, na atenuação do impacto desta tempestade. Bom, e com isto eu termino aqui este conjunto de exercícios que demonstram de facto a capacidade desta ferramenta, deste modelo numérico, que tem de facto um conjunto de processos integrados que permite de facto analisar o impacto de uma tempestade. Aqui no caso vimos apenas parte de inundação, parte hidrodinâmica. Poderia ser também analisada a resposta morfológica do perfil de praia durante estas simulações. Mas de qualquer forma já foi possível verificar a diferença que tem ao introduzir estas diferentes condições, seja de maré, seja de condições de onda, morfologia do perfil e até mesmo o diâmetro dos sedimentos, são parâmetros que podem e têm uma influência importante em questões como o espraiamento ou o run-up e consequentemente têm uma importância quando se quer entender, digamos, e prever o impacto, como seja inundação, galgamento em zonas costeiras. Então, espero que tenha sido uma demonstração útil e que vocês possam explorar um pouco mais, inclusive, este modelo.